Ope, fala pessoal, tudo bem? Edilene Mansueto por aqui, a Sub, mais um episódio do Tricô.40. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar uma mulher que para mim é referência ímpar, a nossa Coronel Elisete, do estado do Piauí. Coronel, muito obrigada pela presença, estou honrada mais uma vez. Eu já quebro protocolos, minha amiga, minha irmã, tá? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nossa, eu que agradeço, eu já fui entrevistada uma vez, né, lá em Brasília, aqui dentro do Tricô, pela camisa, Anne, né, pela Anne, maravilhosa. e agora com esse privilégio dessa mulher linda, maravilhosa. Nossa, ela sabe que ela é referência para todas as policiais do Brasil. Coronel, obrigada, viu? Você é top. Obrigada. Somos, né? Somos. E hoje mais uma oportunidade de nos reunirmos de novo, né? Em outro congresso brasileiro sobre mulheres na polícia. Já estamos aqui na nossa 8ª edição. Mas hoje aqui a gente quer entrevistar a senhora e conhecer um pouco mais, né? Esse podcast é o primeiro podcast do Brasil voltado para as mulheres policiais ou aquelas mulheres que se sentem também com uma missão de entregar resultado para a sua população. E com a senhora não é diferente, né? Queria que a senhora compartilhasse conosco há quanto tempo está como policial? Então, eu tenho 27 anos de polícia militar, sou hoje a única que está em cargo de gestão estratégica. Hoje eu estou como superintendente de Cidadania e Defesa Social da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Para se ter uma ideia, é um cargo equivalente ao de comandante-geral. Olha isso! Militar. E assim, muito feliz porque é algo muito novo na minha vida. Eu que estive durante tantos anos lá dentro dos quartéis, hoje estou num cargo mais estratégico. E estratégico, e que vai refletir diretamente na nossa tropa também, né? Sim, além da sociedade lá do estado do Piauí. Entrou como oficial já, né? Isso, fiz o curso de formação de oficiais, fui a primeira colocada no concurso. Essa mulher é demais, vocês não têm noção. E à época ainda havia aquelas vagas de reserva, né? Eram 10% das vagas para as mulheres. Ou seja, eu concorri apenas para 3 vagas e fui a 01 de todo o concurso, né? Desculpa aí. Tá vendo? Então, fiz o curso de formação de oficiais no estado do Ceará. Este estado nordestino que eu ainda mantenho uma relação forte, muito forte, né? As minhas férias, geralmente, eu vou para o estado do Ceará. A Academia de Polícia Militar General Edgar Facó, uma das mais tradicionais do Brasil, uma das mais militarizadas. Foram 3 anos internos dentro da academia e que forjou, de fato, o meu caráter, né? Essa honradez que a gente leva e o amor pela farda. Sim. Na família da senhora tinha algum militar? Como que a senhora falou assim, eu quero virar polícia? Então, aos 17 anos, eu sou filha de uma família muito humilde, Edilene. Então, meu pai foi vaqueiro, motorista, magarefe, pedreiro, pescador. Magarefe, desculpa a minha ignorância. O que é magarefe? É algo bem nordestino. É o açougueiro, né? De cortar carnes no mercado, né? Magarefe. Então, assim, nós éramos muito humildes e eu fui para Teresina, eu nasci numa cidade pequena chamada Piracuruca, fui para a capital para estudar e fiz de lá o meu lar. Então, aos 17 anos, eu passei no meu primeiro vestibular para Direito, eu também sou bacharela, né, em segurança Pública e em Direito, fiz a OAB, passei, né, mas à época, quando eu passei no vestibular, eu precisava trabalhar. Então, aos 17 anos, o meu primeiro emprego foi professora. Então, eu dava aulas em 2 escolas particulares pela manhã, à tarde dava aulas particulares para crianças e adolescentes e fazia faculdade à noite. E mesmo trabalhando manhã e tarde como professora, o dinheiro mal dava para comprar os livros. E até hoje, né, Coronel? Já melhorou infelizmente, um pouquinho, né? Mas a educação precisa ser revista em vários sentidos, né? E é a base, talvez a principal. Todas as profissões dependem, né? Justamente. Desse berço. Então, e a época, quando eu comecei a ser professora, eu passei uns 2 anos, 1 ano e meio só. E aí eu disse, não, preciso ir para outra área, porque aí foi quando surgiu o concurso da PM. E eu já, primeiro que eu passei, na verdade, foi para agente da Polícia Federal, também fui aprovada aos 18 anos. O último concurso que teve a nível médio, fui aprovada. Só que não fui chamada. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ser policial militar, né? Achava linda a farda.
Achava não, acho, né? É. Hoje é porque eu tô assim meio, né? Tô no encargo sim, civil sim. e eu não uso muito a farda, Sim. mas nós fardadas ficamos ainda garbosa, mais lindas, né? não é? Fica elegante. E aí, assim, não entrei porque conhecia alguém. Ninguém da minha família é da área policial. Né? E durante a academia, a forja que a gente fala, né? Isso. A senhora teve certeza que foi feita para isso, para ser policial? Bem no início, a primeira vez que eu fui pra rua, ainda cadete de primeiro ano, eu não gostei. Não é tão fácil. Eu disse, Jesus, é isso né? mesmo? Será? Né? Mas aí quando eu pensava de voltar, porque quando você está no curso de formação de oficiais, ali é um mundo à parte. Sim. Você não imagina que depois é que vem as coisas realmente boas da profissão. Sim. Ali são 24 horas, eu era interna durante os 3 anos. E acordávamos às 5 da manhã. E tudo na pressão, né, coronel? Tudo na pressão, acordávamos ao toque de uma corneta. Tínhamos 20 minutos para entrar em forma, íamos marchando para o rancho. Não podíamos sair do quartel, então serviço a cada 2 dias, aulas manhã e tarde, e entrávamos em forma à noite para o famoso pernoite. Então, assim, muito acocho. E, como eu disse, a academia que eu fiz era uma academia muito tradicional mesmo, muito militar. Então, não foi fácil. Mas lá dentro eu visualizei uma predisposição que eu sempre tive de melhorar o mundo e até mesmo as próprias corporações. Dentro da minha Polícia Militar do Estado do Piauí, eu costumo dizer que existe um limite entre antes e depois da turma que eu pertenci e que eu pertenço até hoje. Que a gente veio para revolucionar mesmo. Os oficiais da minha turma hoje são destacados onde quer que estejamos, né? Então, me encontrei lá dentro, tive a oportunidade de sair, de fazer outros concursos, mas eu amo a minha Polícia Militar. Que delícia, que delícia. Coronel, e em relação a preconceito, né? A senhora sendo mulher, né, dentro de uma instituição que não é diferença das demais que a gente tem no país, durante essa forja e depois também atuando já no serviço, a senhora sentiu ser olhada diferente? Eu não quero entrar ainda na função de alta gestão, mas lá, sendo formada, indo para a rua, como que foi esse começar para falar, eu passei pela mesma academia, eu tive o mesmo treinamento, eu tenho o mesmo conhecimento, quiçá, talvez maior, teve essa distinção por ser mulher? Demais. Nossa, assim, como você falou, são as mesmas instruções, nós estamos ali no mesmo patamar de dificuldades, mas o machismo e a misoginia ainda são realidades dentro da minha corporação. E desde o início, desde cadete, eu enfrentei tudo isso. E nós estamos sempre tendo que provar que podemos, que estamos. Eu até fiz uma referência outro dia numa palestra que eu comandei um batalhão, que posteriormente um homem comandou e outros homens comandaram. E a época que eu estava lá, nós batemos recorde de prisão, recorde de apreensão de drogas. E era o tempo todo eu tendo que provar, porque de todos os batalhões... Mais do que os homens, né, coronel? E outros batalhões no mesmo interregno estavam com grandes dificuldades e a imprensa não batia. Mas porque era uma mulher que estava no comando, né? Aí, porque eu gosto de internet, por exemplo. Então eu uso a internet para divulgar o meu trabalho. E divulga com muita competência. Então, e isso incomodou algumas pessoas que pertenciam à comunicação do meu estado. Eu sei bem o que a senhora está falando. Deve saber. Eu recebi um apelido, à época eu era major, de Major TikTok. Olha. Pensando eles, porque eles falavam isso de uma forma pejorativa. Mas para mim, eu sempre encarei com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque o TikTok, assim como as outras redes sociais, o YouTube, eu tenho, né, milhares, estou chegando a 1 milhão agora no Kawaii. E assim, lá eu sempre divulguei o meu trabalho sem expor ninguém, sem expor a minha instituição a uma situação vexatória, pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Sempre com dignidade, com respeito. E aí se incomodou demais. E aí, a época que eu era comandante de um batalhão,
o meu batalhão estava batendo recordes positivos, né, muitos pontos positivos, e não era divulgado. Só era a Major TikTok. E outros batalhões com grandes dificuldades, sabe? Ninguém falava nada. Sim. Então isso é reflexo de quê? É do machismo. Sim, com certeza. Né? É da misoginia, Com certeza. que ainda existe, que nós precisamos de fato combater. Com certeza, com certeza. E nessas atuações que a senhora passou, né, de diversos batalhões, eu sei que a senhora também é motociclista, assim como eu. Conta um pouquinho da Cavaleira de Aço, é isso? Dama de Aço. Dama de Aço, olha só. Então, a Dama de Aço, quando eu fui comandar o 13º Batalhão de Polícia Militar, é uma região chamada Grande Santa Maria da Caldipe, são mais de 100 mil habitantes. E quando eu cheguei para comandar o batalhão, não existia o motopatrulhamento. E eu particularmente considero que esta modalidade de policiamento é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Sim. O motociclista chega onde a VTR nunca vai chegar, não é? E o tempo muito reduzido, né? Com todo o respeito que eu tenho por toda a Polícia Militar, mas os nossos motociclistas, eles ainda são mais aguerridos do que, né, o restante dos policiais. E aí, a primeira atitude que eu fiz foi recriar o motopatrulhamento lá no meu batalhão, no 13º. Sim. E fui para frente das operações com o motopatrulhamento. Nós fizemos tanto sucesso que depois eu fui convidada para coordenar o motopatrulhamento de toda a região do grande comando do CPM-1. Né? Parte da capital toda estava sob o nosso comando. E a senhora ia, literalmente, a diferença de um chefe e de um líder. Não é, Coronel? Exatamente. Participar. E como major à época, né? A major. Nem precisava, pela função. Né? Mas por enxergar que a liderança, né, tem que participar, tem que estar junto, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí nós fizemos muito sucesso. E como você sabe, os motociclistas da Polícia Militar, que são cursados, eles têm um apelido de Cavaleiro de Aço. E como eu os comandava, eles inventaram, eles próprios, que eu comandava, um apelido para mim. Então eu passei a ser a Dama de Aço do Piauí. E a população gostou, né? E assim, todo mundo, eu passei a adotar isso com muita honradez, com muito orgulho. Eu ostento esse título aí de Dama de Aço do Piauí. E belíssima. Quem não segue a Coronel, depois entra lá no Instagram dela, nas redes sociais. Trabalho belíssimo que ela fez na região e continua fazendo, né? Coronel, acho que outro grande desafio de inserção da mulher, além da polícia, é também a política, né? Sim. A senhora, assim como eu, também foi candidata. Pode falar um pouquinho como que foi essa experiência e se ainda há esse sonho de se tornar uma política? Apesar que a política nós fazemos a todo momento, mas de estar, de fato, num cargo político, como que foi viver isso? E sendo mulher? Então, antes de 2018, eu não gostava de política, né? Eu achava, todos os políticos são ladrões, todos os políticos não sei o que e tal. Só que eu comecei a perceber que tudo é política. Tudo, absolutamente tudo. Sim. Se tem uma praça na tua comunidade, são os políticos que decidem. Se vai ter escolas na sua comunidade, são eles que decidem. Se vai ter concurso público, se nós temos ou não uma oportunidade de estarmos lá enquanto legisladores ou legisladoras, são eles que decidem. Agora mesmo, o senador lá do meu estado propôs, né, uma mudança no Código Eleitoral para reservar 20% das vagas no Legislativo para as mulheres. Hoje, o que há no Código? 30% das vagas para se candidatarem. Exato. Agora não. Nós teremos, se Deus permitir, 20% reservado para as mulheres. Pois bem, eu percebendo isso, que tudo era política, e à época eu era major, e eu perdendo promoções e mais promoções, porque eu passei 10 anos como major, é por isso, inclusive, que a maioria ainda me chama de major por aí. E aí, assim, eu percebi, poxa, peraí, se tudo é política, então eu também vou me candidatar, porque eu não queria pertencer a nenhum deputado ou senador, quem é a Major Elisete? A Major do deputado X. Não, espera ainda, se é para se candidatar, vou eu mesmo, né? Claro. E aí eu ousei, em 2018, fui candidata a deputada federal pelo meu estado,
Na Acho verdade, que foi a mesma época. Não, 2018 já da senhora. Foi a mesma que eu saí? Não, eu fui a primeira em 2020, a vereadora, e depois você foi a primeira 22, vereadora, eu fui deputada já federal. foi federal. E olha só, no meu estado, eu não sei se aqui nos outros estados também é assim, mas cada partido tem lá os seus caciques, né? Sim. Os donos do partido e tal. E ninguém me queria. Sabe o que eu fiz? Peguei uma passagem, paguei dividido em 10 vezes, fui para Brasília, agendei lá com o presidente de um partido. E eu cheguei lá, ele nem me atendeu lá no escritório dele. Foi assim, tipo... Tipo nos corredores, Nos corredores. né? Nossa, você tem 10 minutos, Major? Eu, não, só preciso de 5, né? Que eu sou bem... Aí mostrei meu portfólio para ele, o trabalho que eu fazia à época que eu estava no ProERD. Sim, que conhecida. é um trabalho belíssimo também. E fui uma das primeiras, acho, a viralizar no Instagram. Na época eu tinha só 19 mil seguidores, pra você ter uma ideia. Sim. Mas mostrei, porque naquela época eu estava começando. Sim. E aí... E querendo ou não, é uma ferramenta muito importante, principalmente para você chegar em lugares que quem está entrando na política, que não tem tanto recurso, é impedida, né, Coronel? Eu só tinha as redes sociais. A mesma situação aqui. Sabemos. Sim, sabemos. Então, e aí ele disse, olhou pra mim, o que você precisa? Eu disse, olha, eu preciso de dinheiro, né? Sim. Pelo menos para comprar meu material, para viajar. E aí eu tive uma oportunidade, ele disse, por favor, lhe dar oportunidade. E pasmem, eu tive quase 26 mil votos no meu estado. Tive mais Primeira votos. Primeira campanha. Que a deputada federal de São Paulo, do partido que eu estava, ela foi eleita com 22 mil votos. Nossa. Eu tive 26 mil, mas no meu estado, porque naquela época ainda existiam as coligações. Sim. E aí, na minha coligação, quem tirou mais votos foi uma outra pessoa. Sim. Mas enfim. E aí, eu saí que eu gostei. Eu disse, olha, as coisas melhoram. Eu levo o jeito. Levo o jeito. E vi a sede que as pessoas estão ainda, Sim. eu acredito que ainda estão. Por mudança. Por mudança, por nomes novos, por pessoas que já mostraram um serviço independente da política. Sim. Assim como você, porque eu lhe acompanho, eu sei da sua trajetória, eu sei do quanto que você é dedicada, do quanto você seria uma excelente representante de todas nós mulheres e também dos homens, porque você defende a sociedade, mas em especial das mulheres, né? Então já imaginou nossa uma deputada? Gente, eu teria muito orgulho, eu já tenho agora, né, que ela é uma policial militar. Imagine ela, uma deputada, usando aquela tribuna com propriedade, para saber o que fala, não é? Para saber onde é que realmente nós temos que aplicar os nossos recursos públicos, porque você, como eu, é de origem humilde, sabe o que o nosso povo precisa. Mas nós estamos ainda naquela etapa de educar o nosso povo para não vender o voto por R$100. Eu batia tanto nessa tecla, Coronel. A minha campanha acho que foi 100% voltada para as pessoas valorizarem, né? Eu falava muito para fazermos uma analogia como uma empresa. Se eu vou contratar um funcionário para participar da minha empresa, eu tenho que pegar o currículo desse funcionário e ver se ele está apto a desenvolver aquela missão dentro da empresa. E na política não pode ser diferente, né? Perfeito. É uma pessoa que vai estar ali para gerir, né, ou a nossa cidade ou o nosso estado, e que depois nós vamos ter que cumprir essas leis que serão feitas, né? Então, será que essa pessoa é capaz de estar ali? Eu falo muito que nós, como policiais, a gente rala muito, se prepara muito, está numa profissão que tem que doar sua vida para uma pessoa que você nem conhece, né? Porque esse é o nosso juramento, né? Servir mesmo com risco da própria vida. E muitas vezes somos mal vistos, né? Com certeza. E a partir do momento que você se torna um político, que às vezes tem um currículo desse tamanhozinho, que não tem serviço prestado, você é passado a ser chamado de autoridade. Não é? Não é? É uma inversão de valores, né? Então fica aqui uma reflexão, né, para a nossa sociedade, escolher melhor, não vender o seu voto, porque se existe político corrupto, é porque existe uma sociedade corrupta que aceita receber em troca do seu voto. Justamente. Né? Tem que começar por nós. Se ninguém vender, ninguém vai comprar. Não é? E eles não chegam lá sozinhos, né? E aquela história, né? Se você vender o seu voto, eu vou contar um relato que eu ouvi de um político bem antigo lá no meu estado, né? Já faz um tempo que eu ouvi isso. Sim. Ele disse que certa vez, né, passou a campanha e aí um eleitor X foi lá, bateu lá na porta dele e disse, olha, eu vim aqui porque o senhor foi eleito e agora eu quero pedir isso lá para minha comunidade.
Aí, sabe o que ele disse para ele? Ô, Sheik, mas eu não lhe devo nada, não. Sim. Mas eu não já lhe paguei Olha aí. o seu voto e Então vai os exigir votos o que quê? você conseguiu para mim? Então você não pode exigir nada. Nada, exatamente. Gente, não tá eu errado, ouvi né? isso. Não tá errado, Eu né? ouvi isso de um político. Você É. acredita nisso? Então, assim, isso é fato. Aí eu também aprendi também a dizer assim, um Sim. não para algumas pessoas que chegavam, olha, coronel, já mais recente, né? Olha, coronel, estou precisando lá na minha comunidade, não sei o que, não sei o que. Olha, eu tava chateada, né? Sim. Porque fiquei chateada. Gente, Vá pedir para a pessoa que você votou, exato. viu? Porque Exato, porque passam se quisesse 4 realmente anos, mudança através é. da sua pessoa, tinha te dado, né, esse voto de confiança. Passaram 4 anos, a gente trabalhando pela comunidade, Sim. e mostrando que a gente pode Sim, fazer a sim. diferença. Preparada, e lá na né, hora, coronel? a pessoa vai e vota por R$100. É um absurdo, né? Aí, assim, É um absurdo. às vezes dá vontade até de desistir. É. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que futuramente é uma possibilidade, porque, quem sabe, eu ainda Sim. creio muito na educação do nosso Sim, povo, educação exato. política do Exato. nosso povo. Então, eventualmente, se eu perceber que a população está preparada, aí eu coloco meu Sim. nome à disposição novamente. Mas Foi a por primeira, enquanto, a primeira em 2018? foi. E agora, recente, eu fui em 2022 para deputada estadual. E só na minha capital, eu fiquei entre as mais bem votadas da capital. Olha que legal. Também são pessoas, talvez, né, por conta do maior acesso à informação, Sim. do meu trabalho, Sim, que foi sim, muito chega ali mais, na né? capital. Também fui muito bem votada, mas Sim. também não fui eleita. Sim. Mas me deu uma oportunidade também de estar onde eu estou trabalhando hoje, Sim. compondo o governo do estado do Piauí. Sim. O governador Rafael Fonteles, talvez seja, eu acho que ele é o mais jovem do Brasil, o governador Olha que mais legal. jovem, fez 40 anos Que agora. legal. E é um gênio, Sim. né? De fato, ele é um Um gênio. bom gestor. Nós, assim, vamos falar dele enquanto pessoa, rapidamente. O governador Rafael Fonteles, ele fez um doutorado em matemática em 2 anos. Daquela forma que você vai lá só para fazer a prova, Sim. desde que você feche. Sim. Então ele não precisava nem assistir aula. Dito, Era um que gênio, de evoluído. fato, né? É superdotado. E Superdotado. está fazendo um excelente Que trabalho, tem mais de 80% de E é aprovação. isso que a gente precisa, né? À frente da política. Pessoas realmente que tenham, né, capacidade, né, de gerir. E o meu chefe atual, que é o secretário de Segurança, o doutor Chico Lucas, foi presidente da OAB, Sim. é outro gênio também, legal. porque está revolucionando Que legal. a segurança, e eu faço parte desse time. Olha que delícia. Então, hoje eu estou muito focada na segurança pública. Sim. Então, se você me perguntar se ano que vem eu vou ser candidata, eu não pretendo. Sim. Agora, eu tenho outros objetivos Sim. dentro da PM. Sim. E a gente torce muito, né? Já vou falar o que é, né? A gente quer muito que a senhora esteja como comandante geral, mulher, né? Eu não tenho dúvidas que a senhora vai continuar fazendo um belíssimo trabalho, né? E ainda mais agora, estando ao lado de gestores com altíssima competência, né? Nós falávamos nas entrevistas, nas palestras ali, como é bom a gente estar próximo de pessoas que pensam grande, que enxergam, têm visão de águia, porque a competição aqui em cima não há, né? Aqui em cima há apoiadores. Agora aqui embaixo a gente enfrenta muito isso, né? Gente querendo puxar nosso tapete, né? Gente frustrada, infeliz consigo e que às vezes quer lhe ofender justamente pelo fato de você ter uma visão mais aguçada, né? E querer o bem para aqueles que estão abaixo, para aqueles que estão ao seu lado e também acima. Então, fico muito feliz, eu não tenho dúvidas que a senhora vai ser a nossa futura Estou preparada comandante geral. em condições de, né? É isso aí. Mas antes tem a promoção, Sim. né? Então, sim, é um tá caminhar, um caminho. é um Mas assim, caminhar eu sou muito preparadíssima. tranquila, sabe, Subi? Eu sou muito tranquila, eu creio muito nesse Deus que tudo pode. Sim. Como eu disse, de onde eu vim, nascida assim Sim. na beira de um rio. E hoje estar... E hoje estou onde eu estou é porque existe Sim. um Deus que realmente Sim. tudo pode. Se você fizer a sua parte, Exatamente. ele faz a dele, né? Não adianta só querer. Não né? adianta. Tem que fazer a nossa parte. Tem que se preparar, tem que estudar. É. Eu nunca vou parar de estudar. É eu terminei o doutorado agora, Sim. já estou pensando no pós-doutorado. Olha isso, a né? bagagem dessa mulher. Coronel, para finalizar o nosso bate-papo, queria justamente, né, que a senhora deixasse uma mensagem para aquelas ou aqueles também que almejam se tornar policial.
né, que sonham usar a nossa farda, que sonham servir e proteger a sociedade. O que a senhora diria para essas pessoas? Qual seria o caminho aí, uma dica de ouro? Então, dica de ouro que eu trago da minha vida para a vida de todo mundo, né? São 3, é um tripé que eu costumo dizer. Você tem primeiramente que sonhar, tem que querer. Esse é o básico, você tem que querer, tem que sonhar. Segundo, você tem que fazer a sua parte. Né? Você tem que estudar muito. Cada vez mais os concursos públicos estão mais concorridos. Sim. Então tem que estudar. Tem que tirar aí 1 ano da sua vida, 2 anos, dependendo do concurso que você queira. E a terceira, que é fundamental, sem a qual eu não vivo, que é ter fé num Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Rei dos Reis, o General dos Generais, porque tudo é dele e para ele, agora e para sempre. Amém, amém, amém. E que esse podcast, o Tricô.40, também seja, né, além de fortalecer outras mulheres, de levar motivação, inspiração, que seja também, né, um espaço para enaltecer o nome do nosso Senhor Jesus e Salvador, que, né, sem Ele nada somos. Obrigada, honrada de revê-la, de estar aqui no Mato Grosso do Sul. Gente, eu tenho muito privilégio, viu? Quase todas as edições do Congresso eu estive, e essa mulher maravilhosa que inspira. Inclusive de nos cuidarmos, que eu passei a emagrecer um bocadinho, lembra? Depois daquele dia. No último congresso, por onde eu Você passo, viu que a funcionou? gente, no penúltimo, né? Foi em Brasília, foi. A gente fez um combinado lá de voltar a treinar. Você viu? Né? Eu ainda não tô no 100% não, tá? Mas, ó, já... No último, no Rio de Janeiro, eu peguei no pé da delegada Amanda, a gente dividiu o quarto ali, a gente acordava, ia treinar também. Lá, tô toda dolorida, não sei o quê, mas é plantar sementinha. Muito obrigada, viu? Que venham muitas outras oportunidades de nos reunirmos, de motivarmos mulheres, né, para que elas estejam onde elas quiserem e merecem, tá bom? Então esse é mais um episódio do nosso Tricô.40. A gente agradece muito pela audiência, por acompanhar as nossas redes sociais. Vem com a tropa! Vem com a sub! Ai, que lindo! Tá, amei, gente! Gostou?